Saudações, meu nome é Aldenor Pimentel, eu sou escritor nascido em Boa Vista. Hoje quero apresentar a você um pouco da minha produção literária, são meus contos. Você sabia que eu tenho mais de 50 prêmios em concursos literários nacionais e internacionais? Também tenho 3 obras literárias individuais publicadas. A primeira se chama Deus para a Presidência e foi lançada em 2015 em Portugal. É uma sátira política. Além dela, em 2017, eu lancei o livro de contos Livrinho da Silva. É um livro com histórias que falam sobre o poder de transformação da leitura na vida das pessoas. E, em 2019, eu lancei este cordel, A Inacreditável História do Milho Gigante, que por meio da poesia fala sobre elementos da região amazônica, tamanduá, lavrado, formiga. Você pode me acompanhar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu também tenho blogs literários, onde eu falo sobre cultura em geral e também sobre literatura de Roraima. E aí, quer conhecer as minhas histórias? Então não saia daí que eu conto pra você. Ao som de Tente Outra Vez, Raul Seixas, o homem desiste do suicídio. Sorte a dele não ter tocado no rádio Vá com Deus, Roberta Miranda. Um homem saiu com a mulher e os filhos para um piquenique. Era domingo. Fazia tempo que não tinha um programa em família. O pai trabalhava de segunda a sábado. No meio do caminho, avistou uma moeda que reluzia na calçada. Mal abaixou-se para pegá-la e encontrou outra moeda. E outra, e mais outra, e as moedas se multiplicavam em um número incontável. A cada moeda que encontrava, fazia um plano. Comprar um carro, mudar de casa, deixar o trabalho para ter mais tempo para a família. O piquenique não aconteceu. A mulher e os filhos desistiram de esperar e voltaram para casa. Dizem que até hoje o homem está lá, jogado na calçada, à beira da sarjeta, a catar moedas que nunca o saciarão. Seu nome? Epitáfio. Erro de digitação? Não da minha parte. O escrivão do cartório talvez que trocou a letra C de epitácio por F e assim desviou ali a sina do recém-nascido. Ao longo da vida, Epitáfio não se fixava em seus subempregos. O último deles foi de artesão de lápides no cemitério municipal. Seu ofício era reproduzir com precisão os códigos escritos que lhe chegavam à mão e que ele não era capaz de decifrar. Epitáfio também trocou as letras e assim transformou mulher nobre e pura em pobre e mula. Era a mãe do prefeito e Epitáfio acabou no olho da rua. Naquela mesma noite, decidido a reparar uma injustiça, Epitáfio voltou ao seu ex-local de trabalho. Ali, com as próprias mãos, ele retirava as lápides que esculpira para os mausoléus e as redistribuía entre as covas rasas daqueles que em vida jamais foram dignos de homenagens. Chamada, a polícia chegou rapidamente atrás do vilipendiador de cadáveres. Epitáfio não se rendeu. Alvejado, caiu aos pés de uma cova rasa. Foi enterrado ali mesmo, sem lápide, é claro. E precisava, onde quer que esteja, ali jaz Epitáfio. No coração da Amazônia, o tiro acerta o alvo. O corpo de Francisco vai ao chão, feito árvore tombada. Chapuri chora pelo líder seringueiro. É o fim.
pensam seus algozes. Os anos seguintes são de progresso. A ordem é não deixar uma árvore em pé. A floresta precisa dar lugar ao lucro. Pouco tempo depois, o trabalho está quase completo. Resta somente uma seringueira, nascida intrigantemente no local exato onde Francisco caiu ferido. Na hora marcada, as máquinas estão posicionadas. Dado o sinal, avançam em direção à árvore. Aos poucos vai chegando uma gente do povo, que se coloca entre a seringueira e os tratores para empatar a derrubada. Mesmo sob ameaça, o povo não arreda o pé. Ouve-se um tiro e no meio da multidão um corpo cai. Feito látex a escorrer da árvore amazônica, o sangue do ferido toca ao chão e dali se ergue outra imponente seringueira. Perplexos, os jagunços voltam a atirar, e a cada corpo que cai, nasce uma árvore, e de cada árvore, um novo Francisco. O que os algozes de Chico não sabiam é que balas não matam sonhos. Viva! A floresta está viva. Eles andavam nus, sempre andaram, e nada de errado viam nisso. Olhar o corpo nu do outro era tão corriqueiro e puro como contemplar o pôr do sol ou responder a um sorriso com o outro. Naquele povoado não existia escrita, não existia papel. Tudo que aprendiam, registravam no próprio corpo. Tatuavam na pele sinais de fácil compreensão e aprendiam uns com os outros pelo olhar. Assim, entre eles, tudo era partilhado e nenhum saber se perdia. Quando alguém entre eles morria, seu corpo era exposto na praça central. Ali todos viam seu corpo, suas tatuagens, dias após dias, até que nenhum sinal, nenhuma tatuagem passasse despercebido por nenhum deles. Depois disso, seu corpo era envolvido em uma película, em uma fibra de uma árvore e era enterrado num lugar onde não pudesse mais ser visto. Depois de uma vida inteira, sua missão estava cumprida. Com o tempo, o inevitável contato com outros povos se deu. Um em especial, que se instalou ali pela região, cobria-se dos pés à cabeça. Achavam que todo olhar é invasivo. Por isso, não se olhavam nos olhos. Aliás, não se olhavam. Assim, os mais jovens daquele povoado passaram a sentir vergonha do próprio corpo. Começaram a cobrir as partes íntimas, depois as pernas, o tórax, o abdômen e no final já cobriam o corpo todo. Se alguém entre eles deixava à mostra um pedaço de pele, os demais desviavam o olhar. Se o desavisado voltasse à mesma conduta, era duramente repreendido. Com isso, com o tempo, aquele saber daquele povo, passado de geração em geração, estava ameaçado. Já não aprendiam mais nada novo. A extinção daquele povo era tão certa quanto o apagamento para sempre dos sinais tatuados na pele dos mais velhos. Quando morreu o mais ancião dos seus anciões e o seu corpo seria enterrado em um caixão lacrado, um dos jovens decidiu não fechar os olhos para aquilo. No meio da multidão, rasgou as próprias vestes, ficando nu diante de todos, e gritou: "Amigos, olhem aqui. Sempre andamos nus. Isso nunca nos pareceu feio ou sujo. De uma hora para outra, fomos convencidos de que olhar o outro é repulsivo. Com isso, deixamos de aprender uns com os outros e com aquilo que o nosso corpo tem a oferecer. Negamos a nós próprios, desfiguramos-nos, tornamo-nos irreconhecíveis. Envergonhados, não mais por causa do próprio corpo, mas pela atitude que tiveram nos últimos tempos, todos despiram-se na frente de todos. Depois, juntos, tiraram o ancião de dentro do caixão
Seu corpo estava coberto de tatuagens. Ao vê-lo, deram-se conta do quanto ele era sábio e do quanto seria negativo se enterrassem sem lê-lo. Fizeram um ritual. Todos olharam cada parte do corpo do ancião, cada sinal tatuado. Dessa vez o ritual demorou mais do que o costume, ainda mais depois de tanto tempo sem exercitar o olhar para o outro. Nesse dia, aprenderam muitas coisas, principalmente de que não deveriam sentir vergonha de quem era. No olhar de cada um, era possível ver o quanto estavam felizes por estarem vivos, e de que só estavam vivos porque nunca deixaram de ser eternos aprendizes. Camus tira do pescoço o crachá de funcionário público e bate o ponto. Passa pela catraca na saída da repartição e na esquina pega o ônibus onde se lê Noroeste. Desabotou o nó da gravata e pela janela vê o cinza do concreto curvilíneo do plano piloto transformar-se pouco a pouco no verde queimado da vegetação rasteira e de arbustos retorcidos do cerrado, a disputar espaço com arranha-céus. Em pouquíssimos minutos, solicita parada, desce e caminha alguns quilômetros, até chegar diante de um casal de ipês que juntos formam um portal verde. Camus tira os sapatos, pede permissão dos espíritos e, descalço, atravessa o portal que o leva a outro universo. Do lado de lá, seus pés nus tocam o chão sagrado. Ele respira fundo, ouve o canto dos pássaros e sorri. Está no santuário dos pajés. Ali onde não há reis ou presidentes, nada sobra ou falta, tampouco há por que se apressar, o tempo é suspenso. O presente anda de mãos dadas com o passado e o futuro. Naquele lugar, colhe-se o que se planta. Todos se olham nos olhos e é possível enxergar o horizonte. Camus nem dá o segundo passo sem ouvir os gritos eufóricos dos filhos, que correm em sua direção e o abraçam. Arrastam-no pelos braços e o levam até a fogueira, onde os demais o aguardam enquanto entoam cantorias. Logo, passam-lhe o violão e ele toca canções que o fazem lembrar os irmãos que partiram. Os mais jovens registram tudo em fotos e vídeos e já postam na rede. Entre uma música e outra, Camus conta a história do bravo guerreiro Santier, que lutou contra grandes inimigos para que pudessem repousar agora sobre aquela terra. A sensação é de que Santier está ali. E está mesmo. Camus o convida a se juntar à roda e as crianças pedem ao grande guerreiro que conte novamente sobre a batalha pelo santuário. Os olhos dos curumins não piscam. Ninguém quer perder um segundo dos passos do guerreiro que enfrentou espíritos funestos, gigantes de aço e exércitos de concreto armado. Santier então conta que ele e os parentes, depois de muito caminhar, decidiram que ali seria o seu refúgio, porque foi onde reencontraram o espírito dos ancestrais. No cerrado, a meia distância da capital de concreto em construção, podiam falar a própria língua, cantar como os antigos e dançar com os espíritos da natureza. A casa foi feita com uma grande abertura no teto, por onde era possível ver as estrelas e se comunicar com os parentes mais distantes. Ali, viviam em festa. Mas um dia o toré foi interrompido por um ronco misterioso e assustador. Os mais velhos procuravam acalmar as crianças e as levaram seguras para dentro de casa. Os primeiros raios da manhã mostraram uma grande clareira no campo, estranhas e enormes pegadas que não poderiam ser feitas por nenhum dos animais que eles conheciam. Nos dias seguintes, começaram a brotar do chão estacas de madeira pelos arredores. Eles as arrancavam pela manhã, mas as estacas reapareciam ao anoitecer. O pior estava por vir. Passados uns dias, foram até eles criaturas sinistras,
vestidas como se nevasse, acompanhados por uma tropa de homens trajados todos iguais, feito robôs fabricados na mesma forma. Deixaram os papéis em que se liam ordens para que abandonasse aquelas terras, onde seria edificado o futuro. Na mesma hora, o povo de Santier disse que haviam criado raiz ali, e se arrancados do chão, morreriam. Estava declarada a guerra. Começaram a chegar máquinas e máquinas a derrubar árvores centenárias e o que mais estivesse pela frente. O povo pintou-se de urucum e preparou o arco e flecha. Do outro lado, as armas cuspiam fogo. Os filhos do santuário resistiam bravamente à dor, à lágrima e ao medo. Mas não era um páreo para monstros de metal e concreto e suas garras de arame farpado. Os inimigos davam a guerra por vencida, quando de repente viram aparecer mais e mais gente de várias tribos e todos os cantos. Mal sabiam eles que o mundo inteiro tomou conhecimento da ameaça que sofria o santuário, e muitos foram somar força. A abertura no teto da casa mantinha-os em sintonia com outras espalhadas por diferentes partes do planeta, e era exatamente por aquela fenda que chegava a multidão de guerreiros. De mãos dadas e peito aberto, atentos à voz de Santier, enfrentaram o exército inimigo. Não estavam sós. Eram muitos. Eram muito fortes. As máquinas viram nos olhos do povo a vida e a vontade de viver. Acuadas, partiram em fuga. Para festejar a vitória, o povo de Santier fez uma grande roda e dançou por horas e horas. Depois de ouvir a história, Camus e os outros se levantam para celebrar a vida e também dançam de mãos dadas em volta da fogueira. É possível ler no rosto de todos a alegria por estarem ali. Mas devemos nos manter vigilantes, alerta Santier. O inimigo está sempre à espreita e a qualquer momento pode voltar. A vontade é de ficar mais um pouco no calor da fogueira, mas todos entendem que é hora de se recolher, porque a lua também precisa dormir e dar lugar ao sol. Camus olha o horizonte e agradece por mais aquele dia. Eles vão repousar. Sabem que com os primeiros raios da manhã precisarão atravessar o portal, como fazem a cada nascer do sol. Mas igualmente levam no peito a certeza de que ao fim do dia todos estarão reunidos em volta da fogueira.